Fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ainda dentro aí desse cenário que a gente já vive no Brasil há algum tempo, de mistura de judiciário com política, tivemos na semana passada o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, mandando o presidente Jair Bolsonaro depor presencialmente sobre o caso da suposta interferência na Polícia Federal. De acordo com Celso de Mello, depoimento por escrito só é garantido a chefe de poder que seja testemunha ou vítima em processo, e não como é o caso do presidente, em que ele não é testemunha, ele é um investigado. Como é que você viu essa decisão, Nicoli? Bom, representa mais lenha na fogueira, né, na disputa entre o STF e a Presidência da República, né? Parece que a decisão do Celso de Mello, longe daqui a gente defender o próprio Bolsonaro, mas me pareceu um pouco exagerada, né? Afinal de contas, há possibilidade, sim, e já houve outros casos em que presidentes se reportaram à justiça através, seja de advogados ou mesmo através de carta. No entanto, me parece que o Celso de Mello buscou estabelecer um conflito mais acentuado à medida que fez questão de reforçar a ideia de que, na verdade, Bolsonaro é o investigado. O que, lógico, coloca a imagem de Bolsonaro em verdadeiros frangalhos em relação aos seus apoiadores. Lembrando que Bolsonaro foi eleito com a pauta de uma ética na política, de não corrupção e até mesmo de caça aos corruptos, o que não está se revelando, né? Então, a tendência é que Bolsonaro tente recorrer junto ao próprio STF, mesmo porque a decisão do ministro ela foi, de alguma forma, monocrática, né, e não decidida pelo corpo dos ministros. Então, acho que ainda a gente vai ter cenas, e veremos cenas nos próximos capítulos para ver se, de fato, Bolsonaro irá ou não depor. Mas ainda me parece que está tudo muito aberto. E é uma atitude também que contrasta um pouco com o que foi, por exemplo, a presidência do ministro Dias Toffoli, que inclusive teve um ex-assessor que se tornou ministro da Defesa, general Azevedo Silva, e que na prática ali foi talvez o presidente da corte que mais tenha, digamos, se alinhado de forma pública em alguns temas com um presidente da República. E agora temos aí o Luiz Fux tomando posse, também indicando aí que quer conversar, quer achar soluções consensuais em relação à economia com o presidente Jair Bolsonaro, como se essa fosse a função do Supremo Tribunal Federal. Então o ministro Celso de Mello destoa um pouco aí, pelo menos de dois de seus colegas de corte, Nicoli. Exatamente, né? Mas parece que Toffoli e agora o Fux, eles tentam tomar uma atitude mais institucional exatamente para preservar a existência do próprio STF. Né? Caso nós tenhamos um STF que declaradamente ataque o presidente, e considerando que temos 11 juízes e mais nada, né, que garanta a preservação dessa instituição, me parece que a única alternativa possível para os ocupantes do cargo do STF é buscar o diálogo, uma vez que nós vimos nesse ano uma série de ameaças feitas, seja por Bolsonaro ou por seus ministros, ou pessoas muito próximas, apoiadores também de Bolsonaro, ameaçando o STF, inclusive de morte de alguns dos ministros, né, de demissão, fechamento do STF. Então, a impressão que eu tenho é que o STF hoje ele toma medidas de cautela e de proteção à própria instituição, mesmo porque é uma instituição acuada hoje pelos discursos de ódio e ameaças que surgem, seja do próprio Bolsonaro ou dos seus apoiadores. Então, me parece que essa é a situação que nós vemos hoje. E o que resta é fazer uma tentativa de consolidar diálogos para evitar uma ruptura institucional, apesar de que nós já estamos em vias dessa ruptura desde a eleição de Bolsonaro, ou antes, né, desde o impeachment de Dilma. Mas o problema alcança o STF hoje, né? Lembrando que há uma marcha gradual, né? Tudo começou com a ascensão de Eduardo Cunha, desestabilizando o jogo democrático, né, e usando o cargo de presidente perdão, com a intenção de prejudicar o governo Dilma, algo que ocorreu de fato, né, com as pautas bombas entre os anos de 2015 e 2016, conduzindo ao impeachment. Depois
a crise que surgiu no Congresso é levada ao próprio cargo da presidência, né? A gente não pode esquecer disso quando a Dilma é derrubada. O próprio Temer também passou por instabilidades políticas e agora as instabilidades chegam ao STF, que deveria ser uma casa que apenas deveria julgar a constitucionalidade ou não das decisões do presidente e do Congresso. Mas vejam que hoje as pautas são políticas mais do que qualquer coisa dentro do STF, né? Então, e é isso justamente que esse ponto que eu queria tocar, Nicole, porque quando a gente chega nesse grau em que o STF precisa se preocupar com a sua própria existência ou sua própria funcionalidade, sendo que o Supremo é o guardião da Constituição e por conta disso vai julgar inclusive decisões e iniciativas do próprio Poder Executivo, isso é muito perigoso, significa uma fragilidade institucional, uma fragilidade do nosso arranjo democrático muito evidente. Sem dúvida, né? A ideia é que a gente tivesse poderes independentes, capazes de controlar um ou outro, e que as opiniões dos juízes, de alguma forma, fossem respeitadas, o que de fato não acontece. Então, como eu disse agora há pouco, ao mesmo tempo que há um processo de politização do STF, que não vem de agora, né? Mas a gente viu no caso do julgamento do Lula, e até mesmo absolvição de outros investigados da Lava Jato, né? É o caso da Aécio Neves, né, que teve alguns casos suspensos pelo próprio STF, porém, por outro lado, o STF enfrenta hoje uma crise de legitimidade, mesmo em relação à sociedade e em relação aos outros dois poderes. E o resultado disso é que o próprio STF passa a se entregar as políticas do toma lá da cá, ou seja, eu não vou julgar dessa forma determinado caso para não atrapalhar o presidente, porque o próprio presidente pode eventualmente produzir algum ataque ao próprio STF, até mesmo uma ameaça. Então, esse ano foi um ano gravíssimo, né, em que nós vimos manifestantes pró-Bolsonaro em frente ao STF, seja pedindo golpe militar, intervenção militar no STF. Então, é uma situação que me parece muito incômoda para os componentes do judiciário. E o que resta a esse poder é promover verdadeiras negociatas hoje com o governo federal, né, com o presidente da República, como a gente expôs aqui, para manter a legitimidade e a sustentação desse poder. Agora falando inclusive ainda da relação entre poderes, né? Nós tivemos aí o presidente Jair Bolsonaro vetando parte do perdão às igrejas, né, que foi votado ali no Congresso Nacional, mas ele mesmo, por meio de uma rede social, estimulou a derrubada do próprio veto. Diz que, na verdade, fez isso porque foi aconselhado pela equipe econômica de que poderia incorrer até em crime de responsabilidade, mas aí ele mesmo estimulou que o Congresso Nacional derrubasse o seu veto. Como é que você vê esse tipo de situação, Nicole? Bom, Bolsonaro, do ponto de vista político, tem atitudes bipolares, né? No sentido de ter um discurso nas redes sociais para agradar os seus 30% de eleitores, que é um público mais radical, conservador, e muitas vezes com todas as pautas, né, xenofóbicas, racistas, enfim, contra a democracia. Mas, por outro lado, o Bolsonaro, ao longo desses quase 2 anos de governo, foi de alguma maneira, sendo pressionado a exercer os papéis protocolares de presidente da República, né? E o caso típico é dessa questão a respeito de exigir a cobrança das dívidas das igrejas, né? Então, é importante a gente parar para pensar nisso, né? Que o presidente da República ele não pode agir conforme bem entenda ou de acordo com o que dê na cabeça dele. Existem atitudes, são, como eu disse, protocolares, que pertencem ao cargo, à instituição. Então, Bolsonaro não está representando apenas aqueles 30%, onde estão parte dos evangélicos e tudo mais, mas também os interesses nacionais como um todo. Então, é óbvio que, provavelmente, não só a ala econômica, como também a militar, exigiu de Bolsonaro uma postura republicana, né, e não baseada nos seus interesses particulares ou afeições, né, com determinada religião. Agora, outra coisa que chama a atenção é que no Brasil as igrejas e as religiões no geral elas têm muitos benefícios fiscais, né? Por exemplo, na Alemanha e na Áustria, quando você registra uma criança,
ou faz uma identidade, alguma coisa do tipo, você declara a qual religião você pertence. Você pode declarar ser ateu. Mas os impostos chegam diretamente à sua casa, uma espécie de carnê, dizendo, bom, já que você é católico, mal se paga dízimo, né? Mas você paga um imposto para o Estado e o Estado repassa uma verba para as igrejas. Né? Então vejam que é diferente do que ocorre aqui no Brasil, em que essas igrejas têm uma série de benefícios, não pagam impostos, ocupam espaços para promover verdadeiros shows que representam, na verdade, todo um processo de arrecadação de recursos, que não é pouca coisa, são recursos milionários, bilionários. A gente viu casos não só com as igrejas evangélicas, mas a própria Igreja Católica recentemente se envolvendo em casos de compra de fazendas, de terrenos. Então me parece que a gente precisa de uma reforma dos impostos em termos de cobrança das religiões, né? Ou seja, são hoje atividades lucrativas, que têm meta, que estabelecem prazos de pagamento, enfim, é como se fosse literalmente uma empresa. Né? E é necessário a gente parar para pensar nisso, porque ao mesmo tempo que essas igrejas são livres de impostos, elas arrecadam dinheiro, conseguindo espaços na televisão, no rádio, e o resultado disso, no limite, para além da fé, o que deveria ser algo apenas voltado para a fé, se volta a interesses políticos. Se a gente acompanhar a programação, por exemplo, da Igreja Universal noturna, hoje, ela se baseia basicamente num processo de demonização dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda, dos movimentos e das pautas feministas, do movimento negro, dizendo que isso é coisa de Satanás. Então vejam que há uma total irresponsabilidade dessas igrejas do ponto de vista da sua comunicação com a sociedade. E essa comunicação só é possível mediante esses recursos que eles capturam dentro das próprias igrejas com seus fiéis e que não pagam impostos. Então são reflexões que nós precisamos fazer, porque está havendo um processo muito perigoso de intervenção das igrejas sobre os partidos políticos e na opinião pública. E são atitudes absolutamente antirrepublicanas, já que há toda uma pauta, enfim, que é homofóbica, que é muitas vezes racista e que muitas vezes limita a visão dos indivíduos sobre os seus posicionamentos, e posicionamentos políticos são importantes para o funcionamento de uma democracia. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado e boa semana. Boa semana. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.